Olá, espero que você esteja bem. A mensagem de hoje ela tá muito especial. Então fique aqui para descer para você, tá? Porque ao longo da leitura eu vou dando alguns sinais para você saber se é para você ou não. Mas a primeira carta que saiu foi uma carta muito bonita, que muita gente gosta, né? Aliás, acho que todo mundo gosta muito dessa carta, que é a carta da abundância. Então aqui é em relação a algo que tem disponível para você, tá? Essa abundância na sua vida. E não só em questão material, tá? Em questão de dinheiro, de riqueza material. Mas abundância em todos os sentidos. Abundância de saúde, abundância de bem-estar, abundância de paz, harmonia, enfim. E junto com essa carta, veio justamente a carta do movimento. Então, é como se você estivesse trabalhando para chegar nessa abundância aqui, trabalhando em você mesmo, nas coisas que você precisa fazer em você, liberar. Mas você ainda não tinha chegado nesse estágio aqui de abundância, mas agora as coisas estão se movimentando para que você chegue. E o interessante, essa carta do movimento, eu sempre acho ela muito interessante, porque é uma anjinha cercada de várias fotos. Não sei se vocês conseguem ver as fotos, ó. Deixa eu ver se foca. E aí, eu resolvi, esse oráculo aqui é o dos anjos, eu resolvi abrir o oráculo do Ho Oponopono para saber se tinha alguma relação com essas fotos. Se a movimentação que vocês precisam fazer é justamente em relação a lembranças antigas, a liberação de espaço, porque sempre que eu pego essa carta aqui do movimento, não sei porque eu sempre sinto uma energia de faxina, de tipo limpar o espaço físico mesmo, desapegar do que não serve mais das coisas físicas, de talvez objetos que tragam recordações antigas, objetos que, enfim, você não tem mais ligação, justamente para abrir espaço para que o novo chegue. E aqui nesse caso, para que essa abundância chegue. Mas aí eu sempre sinto essa energia quando eu pego essa carta, mas aí eu quis abrir um pouquinho, especificar um pouquinho mais com o Ho Oponopono. Aí saíram 4 cartas. A primeira carta foi mais uma confirmação sobre essa abundância aqui. Então talvez alguém ainda esteja um pouco inseguro, um pouco com alguma incerteza em relação a essa abundância, se ela vem mesmo. Esse pode ser o primeiro passo, tá? Aliás, o primeiro sinal para saber se essa leitura é para você. Talvez você ainda esteja com um pouco de receio sobre essa abundância, se ela vem mesmo. Mas a carta que saiu fala do girassol, que tem a ver também com essa cor amarela da carta. Significa prosperidade, clareza mental, abundância. Mas aí também é uma carta que me chamou a atenção essa questão da clareza mental. Então talvez seja um convite até para você pausar um pouco e meditar ou de alguma forma silenciar, se conectar com você ainda mais, porque eu sinto que isso você já faz, para realmente você atingir essa clareza do que está faltando para você começar a ver movimento em direção a essa abundância. E aí a carta seguinte que saiu, junto com a carta do movimento, foi justamente a carta do desapego, ó. Sincronicidade com sincronicidade. A carta se chama Eu me desapego de tudo que me atrapalha. Significa que você precisa deixar ir embora aquilo que está amaranhado. Então pode realmente ser em relação a objetos físicos mesmo, tá? Ou também, aí vai adaptando para o seu caso. Ou também em relação a lembranças que você sempre fica revivendo na sua mente e que você já pode soltar. Talvez algum perdão que você ainda precise fazer. Mas eu sinto que aqui é uma questão de que o trabalho mais denso você já fez. Agora é uma questão mesmo de finalização. Agora é uma energia bem mais sutil, por isso até que eu abri a carta do Ho Oponopono. E aí saíram 2 cartas extra. Junto com a carta do girassol saiu a carta do todo. Significa a maneira como você observa a vida. Busque se conectar com o todo. O todo é você. Confie.
Então aqui também pode ser uma questão de você, nos próximos dias, enfim, o tempo que você sentir, você realmente se conectar com o que você mais ressoa, com a sua espiritualidade, para você sentir essa presença na sua vida, no seu dia a dia. Mesmo que você ainda não esteja nessa fase aqui de abundância, mas você já se sentir abundante, sabe? Essa carta daqui me lembrou, e até por isso eu abri depois para a gente finalizar o oráculo dos unicórnios, que eu acho que foi na semana passada. Não, eu acho que foi na primeira semana de agosto. Eu tirei o oráculo dos unicórnios e a carta que saiu foi justamente essa carta aqui do todo, até nessa mesma posição aqui. E que falava também sobre isso, sobre você se conectar e lembrar que você faz parte do divino, que você é o divino está em você, que estamos todos interconectados, tanto aqui, a gente na Terra, como a gente e o divino. Então, talvez essa finalização que você precise fazer, sutil energética, é mais essa lembrança da unidade mesmo com o todo. E justamente a última carta que saiu foi a carta Olhe para Deus. Essa frase significa que devemos olhar para soluções divinas e buscá-las na prática do Ho Oponopono. Então aqui tem alguns até caminhos para você conseguir trazer esse movimento para a sua vida, para que essa abundância chegue. Aí você pode escolher o que você mais se identifica, tá? Você pode fazer essa meditação aqui que eu falei, para você ter essa clareza mental sobre o que você precisa fazer para as coisas se movimentarem no plano físico para você. Você pode, a partir dessa clareza, dessa meditação que você fizer, ver o que você ainda precisa soltar. E se também é uma questão física de objetos mesmo que você precisa limpar, fazer essa faxina aqui na sua vida. Você pode se conectar por oração também, para você sentir mesmo essa conexão com o divino em você. Ou você pode fazer o mantra principal do Ho Oponopono. Vou colocar aqui para vocês aquele sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Porque mesmo que de forma consciente a gente não consiga entender o que a gente está precisando soltar para que esse movimento aconteça, mas você praticando esse mantra nos próximos dias, ajuda meio que inconscientemente você soltar essa energia aqui. Para a gente finalizar, eu tirei o oráculo dos unicórnios e aí a primeira carta que saiu foi de novas oportunidades. E é interessante que aqui tem um rapaz andando na direção desse unicórnio e o unicórnio está meio que esperando ele para chamar ele em direção a essas novas oportunidades aqui. Só que o interessante é que quando eu vi essa carta, eu senti a energia um pouco oposta, como se esse unicórnio aqui estivesse deixando esse rapaz para trás, meio que estivesse se afastando dele. Talvez seja o que você precise deixar para trás, o que você precisa soltar. Talvez relacionamentos, talvez até memórias de relacionamentos antigos de pessoas do seu passado, tá? Isso porque foi o que eu senti foi o que eu vi, na verdade, quando eu olhei essa carta inicialmente. Mas é interessante que essa carta daqui também veio com a energia que eu sinto aqui da faxina, ó. Organize sua vida. Esse organizar aqui naquele sentido de realmente fazer aquela faxina, que é daquela palavra de clutter, tipo, destralhar, organizar mesmo aquela bagunça que está bagunçada na sua vida. E aqui eu sinto mesmo que é em relação a objetos físicos, tá? Talvez fazer até uma organização no seu armário, no seu guarda-roupa, na sua despensa, enfim. Vislumbre uma porta mágica, um portal mágico, que é justamente essa faxina que você vai fazer, ou física, ou energética, ou emocional, enfim, que vai te trazer fisicamente essas novas oportunidades aqui, que são oportunidades que vão te levar, vão te trazer essa abundância aqui. Essa leitura de hoje está bem interessante porque as cartas elas estão meio que cíclicas. Uma está meio que confirmando o que a outra fala. E aí eu tirei duas cartas dos unicórnios
A última que saiu foi a carta de Lira. Talvez você se conecte com essa energia aqui de Lira. Expanda o seu chakra causal. Entre no reino dos unicórnios. Aí, aqui, para a gente finalizar com essa carta, eu sinto que tem muito a ver com o seu propósito, que é justamente do que o chakra causal fala. E aí, eu lembrei até que eu acho que foi até no mesmo vídeo que eu falei que saiu a carta da unidade dos unicórnios. Lá também tinha uma questão de propósito. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o vídeo, mas foi um dos dois da primeira semana de agosto. Que lá também falava sobre... Ou foi da semana passada? Eu espero que eu tenha colocado no título essa palavra propósito, para ser mais fácil para vocês, se vocês quiserem ir atrás desse vídeo. Mas eu sinto que todo esse movimento aqui que você vai fazer, todo esse desapego que você vai fazer, esse sentimento de unidade, essa abundância e essas novas oportunidades que tem para chegar para você, é em relação justamente ao seu propósito de vida. Então, talvez o que esteja expandindo e se movimentando para você é justamente a chegada desse seu propósito. Ou talvez a confirmação, se você já saiba qual é ele, tá? Aí eu resolvi só trazer rapidinho para vocês aqui desse livro, falando um pouquinho sobre esse chakra causal aqui, porque ele não é um daqueles 7 chakras básicos que a gente conhece, os principais. Ele é um chakra que está justamente relacionado a esse propósito e à espiritualidade, que também tem muito a ver com essas cartas do Ho Oponopono que saiu. Você se conectar com o todo, sentir essa unidade, olhar para Deus, praticar o Ho Oponopono. Vou ler rapidinho aqui e a gente finaliza sobre o chakra causal. Aí, se você se identificar e sentir que precisa pesquisar mais, vocês pesquisam, tá? Vou colocar aqui para vocês. Esse chakra aqui, ó. Esse chakra recebeu esse nome porque abriga a causa de nossa presente encarnação. Quando escolhemos encarnar, nos são destinadas tarefas e situações que podem favorecer nosso crescimento espiritual. Se aprendermos a confiar na intuição, ela nos guiará ao longo do caminho que escolhemos na vida. Essa camada abriga informações sobre vidas passadas. Então, é uma questão mesmo de que talvez você esteja se abrindo ou expandindo sua mente, até com todo esse trabalho que você já vem fazendo com a espiritualidade, para você realmente entender mais, ou chegar, ou enfim, reconhecer esse seu propósito. E aí, de novo, talvez tenha mais alguma informação para vocês em um dos 2 vídeos da semana passada. Eu acredito que foi da semana passada. Mas enfim, acho que foi isso por hoje. Espero de alguma forma ter ajudado a trazer essa clareza aqui para vocês. E que vocês de alguma forma consigam fazer uma dessas orientações que eu falei aqui para chegar nessa abundância, para que você veja esse movimento aqui na sua vida, tá? Bom, mas foi isso por hoje. Espero ter ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.